Apoio Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Hoje é o 80º programa que nós gravamos, Dr. Kepp, sobre psicanálise integral ou trilogia analítica. Mas eu queria falar hoje sobre um assunto muito procurado de resolução através da ciência, a origem das enfermidades. Então, a origem é chamada na ciência de etiologia. Então, qual será a etiologia, quer dizer, a causa das doenças do ser humano, principalmente as causas que a psicanálise estudou, né? A psicopatologia estudou. Então, no início, a psicopatologia, Freud, achava que a causa estava num trauma da vida passada. Então, a pessoa teve uma vida infeliz, uma infância infeliz, teve pais difíceis, teve muita pobreza, teve dificuldade desta, daquela natureza. Então, mais tarde, a pessoa ficaria neurótica porque ela não conseguiria superar aqueles traumas, né? Aquela vida difícil que teve no passado. Até dizem de outras vidas passadas, né? As pessoas de religião espírita, que seriam vidas passadas que ocasionariam, que trariam a neurose para o ser humano. Existem outras ideias, principalmente na psicologia, em que acha que o indivíduo tem uma neurose, sofre por causa de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa muito agressiva, que espanca muito, pode causar neurose para ela, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta. Ou então injustiças, um ambiente negativo contra a pessoa poderia causar neurose, doenças. Então aí seriam duas as causas, né, que em geral a ciência no passado atribuía à doença. Seja uma doença, vamos dizer, mental, uma neurose, seja uma doença física, uma doença em qualquer aparelho, aparelho digestivo, aparelho circulatório, ou então a qualquer tipo de doença física, ou seja, até uma doença social, um indivíduo muito tirânico, que exigiria muito da sociedade, das outras pessoas, e que levaria muitas pessoas ao sofrimento. Tem também a visão organicista hereditária, né, Dr. Kepp, da psiquiatria, que acredita que as doenças mentais são de causa hereditária ou orgânica, né? Isso. Então seria uma doença genética, exatamente, né? O indivíduo herdaria uma doença física ou uma doença psíquica qualquer. Agora, nós aqui, Cláudia, o que você acha? Nós atribuímos a doença a quê? A causas internas. A causas internas do indivíduo, Dr. Kepp. Não preciso ler, eu já sei isso de cor. Então seria uma atitude da própria pessoa, mas uma atitude da pessoa agora, no presente. Nós não precisamos ver no passado o que aconteceu. Sim. Isso é mais um romance, né, que fazem. A pessoa teve uma vida assim, daquele modo, aí causou esta ou aquela forma de conduta. É mais uma forma romântica de ver as coisas. Então, eu quero dizer o seguinte, que o indivíduo é neurótico aqui e agora, como até fala a análise existencial. Quer dizer, ele carrega, é claro, ele carrega, vamos dizer, dificuldade do passado, falta de cultura às vezes, dificuldade econômica, etc. Mas ele se torna doente pelos motivos que eu vou mostrar aqui. Eu fiz um quadro
Esse quadro é feito pela psicanálise antiga, pela psicanálise ortodoxa, né? Pela psicanálise freudiana. Então aqui, olha o nome, mecanismos de defesa. Só que na psicanálise antiga, os mecanismos de defesa seriam os mecanismos para defender o indivíduo de coisas terríveis da vida. Mas na nossa concepção, nas nossas descobertas, são mecanismos de defesa à consciência. Então veja aqui, em primeiro lugar, será que dá para defender contra a consciência, né, Dr. Keppi? Será que dá para aproximar melhor a câmera? Veja aqui, olha, regressão. É o primeiro mecanismo. Então, o indivíduo, diante de uma situação difícil, ele geralmente o que faz? Volta à infância. Então, que atitude ele toma? Aí, veja bem, ele começa a chupar os dedos, como se fosse uma criancinha, como se precisasse de uma mamadeira, ou ele se encolhe na cama. Quer dizer, ele assume até uma posição fetal. Isso é muito fácil de notar nos doentes mentais graves. Compra uma caixa de bombons e devora todos os bombons numa tarde. Então, se o indivíduo está diante de um problema, ele pode tomar uma atitude de regressão. Não enfrentar o problema, não enfrentar a consciência daquele problema. Então ele volta à infância, toma uma atitude infantil, fala como criança, ele não tem estabilidade quando anda. Então esse aqui é o primeiro mecanismo de defesa, chamado assim de regressivo. O segundo é o recalque, né? Quando ele tem uma ideia dolorosa, uma lembrança ruim, então ele esconde aquilo, ele joga lá no interior, então ele esconde da consciência aí. E o que acontece? Toma atitude de alienação. Então, alienação não é algo que o indivíduo sofre por um motivo genético, por causa disto ou aquilo. Alienação, o indivíduo se torna fora do mundo para se defender da consciência, de algum fato que ele não gosta de se lembrar. Notem, então, o mecanismo segundo de defesa é esse recalque. Agora, esse terceiro aqui é mais importante ainda, que é chamado de conversão. Então, o indivíduo, diante de um fato que ele não aguenta, diante de uma consciência, ele pode escolher ficar doente. Aí ele arranja tudo quanto é doença, né, Cláudia? Ele arranja epilepsia, arranja manias, arranja até doença física, doença no aparelho digestivo. No passado havia muitos sintomas histéricos, né, Dr. Keppi? Paralisias histéricas. Bom, aí é uma pseudo-doença, mas doença mesmo. Você não está prestando atenção, Cláudia. É doença mesmo. Sim. Por exemplo, uma úlcera no estômago, uma úlcera no intestino, uma úlcera em qualquer parte do corpo, ou então no aparelho circulatório, um infarto do miocárdio, etc. Então veja aqui, qualquer doença física que o indivíduo escolhe, que o indivíduo tem, é por causa do quê? É porque ele não quer ter uma consciência. Então, se o indivíduo tem uma doença, seja ela qual for, então ele está fazendo uma conversão. Em vez dele enfrentar uma consciência, por exemplo, de alguma inveja, de algum problema dele, ele prefere ficar doente. Olha, em quarto lugar, por que o indivíduo se torna doente? Porque diante de uma consciência que ele não aceita, ele faz uma autoagressão. Ele ataca a si próprio. Você sabe que uma vez eu vi no Hospital das Clínicas uma senhora que ela enfiou no corpo 42 agulhas. E outra vez uma moça, ela cortou o corpo inteirinho com giletes.
Então, isso era um fato que ela não queria conhecer, né? Alguma coisa na vida dela. Até eu analisei essa moça. E então, em vez de ela enfrentar e ver o que era, ela se cortou todinha. A pessoa chega a se mutilar. Corta membros. Para não ver Exato. uma consciência que ela não gosta. Exato. Então, veja que a doença é uma coisa do momento da pessoa. Vamos ver outro mecanismo, a identificação. O que é a identificação? O indivíduo pensa que ele é igual a um ídolo. Então, ele trabalha numa firma, vamos dizer, na Ford. Então, lá tem um chefe, vamos dizer, o primeiro lá, o John Ford. Então, em vez dele ver que aquele é melhor do que ele se acha igual ao Ford. Sim, sim. Então, ele toma a mesma atitude do dono da firma, do chefe da firma. Ou então, o indivíduo que pensa que ele é um Wagner, que ele é um Verdi, que ele é um Puccini. Compreendo. E pensa que ele faz músicas tão bonitas como esses autores. Então, veja, é uma questão da identificação aí. O indivíduo se identifica com uma outra pessoa pensando que é igual, aí, pensa que é igual. Então, ele se confunde com o ambiente. Bom, são 9 mecanismos de defesa, né? Acho que é melhor continuar no próximo segmento. Isso. Não? Dentro de instantes, então, voltaremos. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. Mesmo sem ter muita consciência, percebemos que a vida é divina. Vivemos na transcendência, quer aceitemos ou não. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. O bem não é para ser construído, mas aceito. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, Dr. Kepi, vamos dar continuidade à explicação dos mecanismos de defesa contra a consciência? É um pouco difícil de entender, né? Mas vamos continuar aqui vendo aquilo que nós chamamos mecanismos de defesa. A consciência é que causa a doença, não é por causa de um trauma. É por isso que eu escrevi aqui em cima, mecanismo de defesa à consciência. Aí. Atitudes são doenças que a pessoa assume
para não ter consciência. Então vamos ver aqui a questão da chamada supercompensação. É quando a pessoa finge uma eficiência que não tem. Então ela está num ambiente muito eficiente, então ela pensa que é igual àquele ambiente. Então veja aqui, ela tem uma grande agitação. É uma pessoa agitada, não ativa. Uma pessoa que pensa que sabe fazer as coisas, dá a entender, é muito garganta, né? Que ela sabe, mas não sabe. Dr. Kepp, eu queria perguntar ao senhor, na supercompensação nós também não podemos incluir os casos de pessoas que são frias afetivamente, percebem isso, pressentem, mas por não aceitar essa consciência, eles têm uma atitude de supercompensação, dando presentes, agradando, adulando, e são pessoas viscosas, desagradáveis, porque escondem com uma atitude de supercompensação afetiva, tentam compensar uma falta de afeto que não querem reconhecer que tem. Isso. Depois tem a sublimação. Aí eu acho que foi um grande erro do Freud. A sublimação, por exemplo, ele acha que o indivíduo aqui, ele coloca o instinto para fazer arte, por exemplo. Ele, em vez de usar o instinto, ele sublima, quer dizer, se torna um artista. Esse eu acho um grande erro do Freud, porque o instinto não pode ser sublimado. Quer dizer, o instinto é inferior ao sentimento, compreende? O sentimento é algo superior ao instinto. Então, se o indivíduo é artista, é porque ele está no plano mais elevado. Mesmo que ele não dê muita atenção ao instinto, não é o instinto rejeitado, né? O instinto, assim, vamos dizer, seguro, o instinto eliminado da vida que faz o indivíduo ser artista. Mas aí é diferente. Ele é artista e não dá atenção ao instinto, a uma vida mais assim, chã, como se fala. Então vamos ver outro. Sublimação, depois tem só mais dois aí. Racionalização. É o indivíduo que explica tudo, explica, e não sente nada. É um indivíduo intelectualizado. É um indivíduo que fica só no raciocínio. É um indivíduo que não tem nenhum, assim, sentimento. Intelectualiza tudo. O indivíduo que explica tudo por raciocínio, pelo intelecto, e na realidade ele não sente nada. E finalmente aí a projeção. Projeção aí já é um problema mais assim grave, porque a pessoa vê tudo o que ele tem de ruim nos outros. Quer dizer, ele joga fora os problemas, né? Ele vê tudo na outra pessoa. Ele não vê nenhum problema nele. Então, Dr. Kepp, só retomando um pouquinho esse aspecto do número 7 da sublimação, o que o senhor diz aí está em desacordo com o Freud, não concordaria com o Freud, que a sublimação ou obras de arte não seriam resultado de instintos sexuais reprimidos, mas seriam não um mecanismo de defesa, mas o que então? Uma transformação ou uma aceitação da consciência para se dirigir para o campo da estética? O artista, né, a pessoa principalmente voltada às artes, é uma pessoa menos censurada, né? Acredito que... Pode notar que o artista ele não faz tanta censura como o povo em comum. Inclusive essas pessoas que se voltam a obras de caridade, por exemplo, a gente não, acho que uma interpretação freudiana seria até diminuir o valor que a pessoa tem. A psicanálise é redutiva. Digo a nossa aqui, mas a freudiana e geralmente o que fazem, o americano fala shrink, né? Assim, shrink. Diminui o intelecto, a compreensão. Então, a psicanálise em geral pega tudo que o indivíduo tem, que é desse tamanho, e coloca uma coisinha assim. Sim. É redutora, reduz a pessoa a uma explicaçãozinha assim, muito redutora da personalidade. É por isso que muitas pessoas se recusam, porque a psicanálise quer explicar tudo que é enorme num ovinho insignificante. Mas é bom a gente ver as perguntas, né, Cláudia? Sim. O que você acha mais importante na vida?
Então, foram feitas entrevistas, né, a diversas pessoas, para que a gente possa fazer uma pesquisa sobre a filosofia de vida, a filosofia de valores do ser humano do momento. Como que estaria isso? E vamos então chamar Alex e Gislaine. Boa tarde, ouvintes do programa O Homem Universal. Eu, Gislaine Lira, junto com meu cameraman, Alexandre Frascari, vamos perguntar aos nossos entrevistados de hoje o que você acha mais importante na vida. É muito difícil, mas eu acho que é importante ser feliz na vida. E muitas vezes é assim que você acha que se eu tivesse uma coisa, assim, eu poderia viajar, se eu tivesse mais tempo livre, eu poderia ser mais feliz, mas eu acho que é importante tentar ser feliz agora, aqui, assim. Eu acho que existe uma questão fundamental, que é uma questão assim, de paz interior. Amizade, amor, né, que a gente pensa que... Felicidade, né, que é uma coisa que parece que todo mundo procura, mas que a gente tem muita dificuldade para conseguir, para alcançar, que sem dúvida alguma está muito ligada com a gratidão que nós temos pela vida ou não, pela rejeição que nós temos às coisas boas. Eu acho que isso muitas vezes nós fazemos sem perceber, né? Por isso que eu falei dessa questão interior, assim, essa paz interior, porque quando a gente consegue estabelecer esse contato, aí parece que a vida flui com maior facilidade, né? Bom, eu acho saúde, claro, que é uma coisa muito importante, mas isso também eu acho que é uma consequência da situação. E para mim seria um trabalho, seria muito importante. E com preferência com um motivo assim, talvez mais profundo do que só ganhar dinheiro. É uma pergunta difícil. Se fosse fazer essa pergunta para mim alguns anos atrás, eu acho que eu teria respondido diferente. Agora, eu penso assim que tentei conscientizar algumas coisas. Eu acho que fazer um trabalho para a sociedade, para ajudar as pessoas, honestidade, gratidão pela vida. Não que eu tenha facilidade com isso, eu preciso conscientizar, mas eu acho isso mais importante. O que você acha mais importante na vida? Eu acho que a coisa mais importante é para levar para a sociedade uma coisa que é bonito mesmo. Agora, numa sociedade que é feia e corrupta, isso não é fácil. Mas eu gostaria de levar uma coisa bonita na cara de uma sociedade que é assim. Eu acho, no fim, se eu posso conseguir isso, talvez tenha uma certa favor com Deus, mesmo do que eu tenho alguns desastres na minha vida. Eu gostaria de tentar levar uma coisa mais bonita possível para a sociedade eu considerar. O que você acha mais importante na vida? Eu sempre gostei amigos, família, para viajar, mas o que eu acho mais importante é nossa situação no planeta é difícil. Eu acho para fazer um trabalho que ajuda nossa situação aqui na Terra. Eu acredito que seria a consciência dos problemas, porque os problemas são o único empecilho para termos uma vida boa, uma vida equilibrada. Como nós vimos, o que você acha mais importante na vida, aí alguns disseram saúde, gratidão, né? Ter gratidão, paz interior, ou então pensaram só a si próprias, serem felizes, ou então trabalhar até pela sociedade ou pela estética. E houve o americano e a índia que falaram alguma coisa a respeito de Deus, do mundo. Mas é interessante esse fato
que, como nós trabalhamos com experimentação, filosofia e teologia, então um fator básico que a filosofia considera fundamental para o indivíduo ser feliz seria o relacionamento com a transcendência, né? Com o ser divino. Então, geralmente, o ser humano atual não tem mais essa preocupação dessa ligação com Deus. Ele vive pouquinho na Terra, 60, 70, 80, até 100 anos, e não pensa nessa ligação com Deus, que é o futuro dele. O que é que você acha? Eu acho que isso é uma coisa seríssima, Dr. Kepp, principalmente se considerarmos que 90% das orientações mais sérias de psicanálise, psiquiatria, psicologia, consideram inclusive o interesse pela transcendência ou pelos aspectos místicos e religiosos até como um desvio da realidade psíquica da pessoa. Eu acho que, além de não estarem cooperando, ajudando, curando os pacientes, eles estão ainda afastando mais a pessoa de uma possibilidade de um equilíbrio interior. Eu acho isso sério demais e eu acho que é muito importante que o nosso telespectador preste muita atenção a isso, porque a civilização do futuro, evidentemente, não poderá seguir essas premissas que temos atualmente, porque estamos levando a nós a catástrofes sem precedentes. Então, dentro de poucos instantes, retornaremos para o próximo segmento dessa tarde. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem, muitas vezes, sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade. O lançamento da editora Proton Limitada, www.editoraproton.com.br, telefone 11 30 32 3616. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Então, estávamos falando há pouco da questão de conceitos, de valores teológicos, éticos, dentro do tratamento da problemática psíquica e até mesmo de doenças orgânicas. Então, Dr. Kepp, eu me lembro que eu ficava muito surpresa quando eu comecei o meu treinamento com o senhor em psicanálise há muitos anos atrás no Hospital das Clínicas.
eu via o senhor introduzir conceitos, por exemplo, como a análise da pessoa ia se desenrolando de tal forma que ficava evidente a conduta egocêntrica, narcisista, fechada, do mundinho que a pessoa tinha. E o senhor então fazia relação entre a sintomatologia dela, seja ela fosse física, orgânica, de doenças orgânicas, ou de ansiedade persecutória, insônia, enfim. A doença dela o senhor relacionava a essa falta de honestidade que a pessoa manifesta. Que aquele que não está interessado em fazer o bem ao próximo, que não tem essa preocupação, ela fica doente. E isso eu nunca ouvi ninguém falar, além do seu campo de psicoterapia, isso é inusitado. Agora, veja bem, nas igrejas se fala muito de Deus, né? As igrejas, principalmente as evangélicas, estão cheias de gente, mas normalmente a pessoa vai à igreja para pedir coisas a Deus. Então, ela quer um carro novo, ela quer se curar de uma doença, ela quer consertar a vida dela familiar, afetiva. Mas esse voltar-se para o mundo, para a transcendência, levar o bem à humanidade, esse aspecto ético da personalidade, eu posso dizer ao senhor que é único na sua obra. A humanidade vive como se Deus não existisse, não é isso? Sim. Que a vida fosse só esse tempo que a pessoa está no mundo. Mas geralmente não há essa ideia, como o Tomás de Aquino, né, falou na Idade Média, que a única maneira do indivíduo ser feliz, do indivíduo realizar assim, se realizar na Terra, seria através do amor ao ser, a Deus, né? Praticamente ao ser divino. Então, nas minhas pesquisas, eu sempre notei que os doentes internados nas psiquiatrias, e que eles tinham esse elo de ligação com o ser divino, eles eram pessoas que tinham maior probabilidade, um prognóstico bom para curar, então, da sua esquizofrenia, até das suas manias, etc. Então, o que a gente verifica atualmente, cada vez mais, é uma filosofia total do imediatismo materialista. Existe uma expressão que o americano usa muito, Dr. Kepp, que eu não sei qual seria o correspondente em português, porque eu acho que fala bem dessa mentalidade. Who cares? Quem que se importa? Compreende? Ninguém faz nada, ninguém está preocupado com nada, ninguém quer ser honesto, a corrupção é rampante, todo mundo está para tirar o que é seu, então por que eu iria fazer isso? Who cares? Então quem que se importa? Eu vou me importar se ninguém se importa? Então isso que o senhor traz. Tá bom, ninguém se importa, então o mundo vai ser um mundo de doentes. E aquele que se importa vai ter mais equilíbrio, vai ter sanidade. Talvez então a doença, Cláudia, isso, vamos dizer, no plano teológico, confirma. A doença do ser humano veio pelo desligamento que ele fez com Deus. Exatamente. Não acontece isso na Suécia. Nós temos aqui a Helena, que é sueca. Lá, por exemplo, se fizer um programa falando em Deus, ou se um professor numa universidade fala em Deus, ele é expulso. Com certeza. Chamado louco, fora do mundo. Então, quanto mais conexão que a pessoa tem com essa parte assim interna, transcendental, ela é assim considerada como fora da realidade. Agora veja, Helena, que eu acho fantástico esse aspecto científico dessa obra, Trilogia Analítica, que o Dr. Kepp fez. E eu tenho aqui que fazer um elogio mesmo, porque é o seguinte: a ciência, pela primeira vez, comprova que não é uma questão de opção da pessoa, dela querer ou não ser honesta, ela querer ou não fazer o bem ao próximo. Que todo o nosso sistema psico-orgânico é organizado no sentido de obedecer essas leis. Não é uma questão só de religião, de igrejas, é uma questão de toda uma estrutura do universo que segue a leis, e essas leis são perfeitas, são éticas. A senhora quer ver um exemplo? A pessoa acha que ela pode sentir raiva à vontade, inveja à vontade, que não tem importância. Que ela pode, por exemplo, esconder os sentimentos de culpa dela à vontade. Que ela pode fazer o que está errado e que o que está errado é uma convenção social. Quando, na realidade, essas atitudes vão gerar até produção de hormônios que vão causar doenças. A raiva, a inveja, a ansiedade de culpa, tudo isso provoca
produção de hormônios que são avessos, são agressivos à saúde, diminuem o sistema imunológico. E através da experimentação científica, através da análise, uma pessoa pode se curar das mais diversas doenças se ela é honesta. Pela primeira vez na vida, ela é honesta. Essa é a verdade. Eu aceito a consciência, eu admito que eu sou assim, que eu agi errado, que eu penso assim. Então, a doença é uma questão de falta de ética, né? Falta de ética. Mas vamos ver, então, a segunda pergunta. Você acha que está aproveitando bem a vida? No nosso segundo bloco, nossa pergunta será: você acha que está aproveitando bem a vida? Eu acho que eu estou começando a aproveitar melhor agora, acho. Porque eu percebi que eu tenho que ser mais grata sobre o que eu tenho agora e sim, ser grata é a melhor coisa. E você acha que está aproveitando a vida? Eu acho que dentro do possível, eu acho que sim. Eu acho que eu não posso me queixar da vida que eu tenho, mas eu acho que sempre a gente pode melhorar em todos os sentidos. Assim, tanto, por exemplo, eu sou professora de línguas, eu acho que eu tenho muito que me desenvolver nessa área. Então, eu acho que um lado é a gente estar sempre grato à vida que nós temos. Outro lado é a gente sempre estar em contato com as nossas fraquezas. Quer dizer, ver assim, o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode melhorar, né? Sim, às vezes. Eu sei que eu poderia aproveitar mais também, mas eu vejo que muitas vezes a gente coloca obstáculos para não ser feliz. E acho que é uma questão de tentar parar e ver as coisas boas que a gente já tem na vida e aproveitar estas coisas primeiro. Você acha que está aproveitando bem a vida? Bom, falando honestamente, eu acho que em parte eu não estou conseguindo. Em parte, precisa falar não. Tem algumas coisas que não está conseguindo ainda. Eu gostaria. Sim, mais ou menos. Poderia aproveitar melhor, mas acho que eu estou aproveitando mais ou menos. Por quê? Porque eu acho que eu estou vendo agora também que a vida é uma coisa incrível. E tem muita coisa, muitas coisas boas que a gente poderia aproveitar melhor. E você acha que está aproveitando bem a vida? Eu acho que eu estou aproveitando um pouco, mas eu não estou aproveitando bem, não. Porque acho que eu tenho problemas que estão impedindo minha vida. Eu preciso tentar ver que não está bem na minha vida. Bem, eu tenho consciência que tem uma série de problemas e acredito que teria que superá-los para poder viver uma vida melhor. Estou tentando. Agora, nós temos que distinguir o seguinte. A pergunta foi, você acha que está aproveitando bem a vida? Então, cada indivíduo tem, vamos dizer, um alvo na vida, um gol, um objetivo na vida para alcançar. Então, em geral, se o ser humano é assim, egocêntrico, se ele é muito doente, se ele está numa vida assim, neurótica, então é claro que ele vai querer, que ele vai achar que aproveitar a vida ou é ter comida, ou é ter bens, ou é ter dinheiro, ou é ter poder, ou é ter sexo, ou fama, ou ser admirado, coisas assim, que aliás é a maioria do que o povo pensa. Sem dúvida. E o indivíduo que acha que, por exemplo, um indivíduo espiritualizado, de antes, né? Porque agora nem sei se existe ainda
Sabe? Agora o mundo dizem que vai entrar numa catástrofe e o pessoal... Se o senhor ler, por exemplo, os livros do Raymond Moody Jr., Elizabeth Kubler-Ross, que foram os últimos ainda que tentaram fazer lá nos Estados Unidos, uma certa relação entre a vida e a transcendência, e fizeram uma coleta enorme de casos de pessoas que tiveram uma morte temporária, uma morte por alguns minutos, né? Às vezes considerados clinicamente mortos, e voltaram à vida. Todos eles, sem exceção, retornam à vida dizendo que jogaram a vida fora. Que mudam completamente a visão deles sobre o mundo, que atiraram a vida fora e que eles voltam com uma mentalidade totalmente diferente do que é usufruição das coisas, o que é aproveitar a vida. Então eles começam a aproveitar o tempo que lhes resta para fazer algo de bom, para que nessa eternidade eles possam estar numa situação diferente. E tanto Kubler-Ross como a outra que é o Moody Jr., eles não são religiosos, assim, eles não são... São cientistas. São cientistas. São experiências científicas. E depois, Cláudia, se o ser humano não vive em função da transcendência também, ele nunca pode ser são, quer dizer, nunca ele pode ter uma vida totalmente sem doença, porque ele está muito mais ligado a esse mundo de lá do que esse mundo de cá. Na sua estrutura, assim, natural. Então, eu gostaria só de indicar a seguinte leitura para vocês. Metafísica 1, de Norberto Kepp, A Libertação do Ser. Eu acho que aí vocês vão ter uma ideia melhor do que seja o ser. O que é ser? Ser em plenitude, em felicidade, através do ato puro. Retornamos dentro de instantes para o próximo segmento dessa tarde. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.
Então, retornando ao nosso programa, onde nós estamos discutindo a respeito de valores, o que seria realmente aproveitar a vida, o que é ser são, ser equilibrado, o que é ter saúde e o quanto que a humanidade está invertida nesses valores. Então, acreditando que valores que são secundários, que são particulares, que são dependentes e contingentes, seriam os principais valores da vida, quando na realidade toda a causa da estrutura equilibrada, saudável do ser, repousa em fatores totalmente fora do que um ser humano no momento pensa. Por exemplo, questões de humanismo, ser a filosofia humanista, humanitária, de caridade, de ajuda ao próximo, de fazer o bem, de trazer o belo para o mundo. Então são valores que são tidos agora como caretas do passado ou até religiosos mesmo, e não valores eminentemente científicos, que sem esses valores não pode haver saúde no planeta e nem na pessoa. Gostaria de mais uma vez ver com a Helena essa questão na Europa, né, Helena? Porque na Europa a ciência ignora totalmente, ou tenta ignorar totalmente, a existência do ser divino, quer dizer, de Deus. E isso eu reputo que é a grande doença do primeiro mundo atualmente, em que eles tentam ser, os deusinhos na humanidade, e não querem mais saber com a única verdadeira realidade que existe, porque o único ser necessário é Deus. Quer dizer, o único que tem que existir, que existe por si, é Ele. Então, Ele é a verdadeira realidade. Agora, nós, se eu existo ou não, o que acontece no mundo? Nada. Se você existe ou não, o que acontece? Nada. Se milhões de pessoas existem ou não, se este planeta não existisse, daí o mundo continuaria. O universo continuaria. O que acha? Eu queria dizer o seguinte, que também acho que é um grande crime que está acontecendo agora nas escolas, por exemplo, principalmente na Suécia e Europa, onde tira os assuntos mais profundos, como filosofia, religião, e faz a pessoa nascer dentro de uma sociedade totalmente sem nenhum tipo de espiritualidade, de conhecimentos assim mais profundos, porque, por exemplo, no meu caso, nunca ouvi falar assim sobre as questões internas, religiosas. Então, mesmo a pessoa assim querer ter um contato com essas questões é muito, muito difícil. Uhum. Eu acho que a primeira vez na minha vida que eu teve um contato maior com uma coisa de importância foi com a teologia analítica, quando eu comecei a fazer análise com a doutora Cláudia aqui. Então, eu queria dizer também que os meios para fazer uma coisa assim mais voltada para a sociedade de bem são muito poucos na sociedade como ela é estruturada. Teologia analítica seria uma exceção nesse sentido. Dr. Kepp, os nossos entrevistadores dessa tarde fizeram uma pergunta: o que pensa que poderia fazer para viver melhor? Perguntaram aos entrevistados. Seria interessante ver o que eles imaginam, né? Que seja uma vida melhor. Vamos lá? Encerrando nossas entrevistas, vamos perguntar o que você pensa que poderia fazer para viver melhor. Eu penso que eu tenho que ser grata agora. Começar a ser grata para depois também fazer bem para os outros, para desenvolver na vida e fazer o que eu tenho que fazer. Meu nome é Anna Melander. Eu sou professora de inglês e sueco aqui no Millennium. O que pensa que poderia fazer para viver melhor? Ligado a essas duas questões anteriores, justamente isso, né? Tentar ter maior contato, maior consciência interna, interior, quer dizer, dos meus problemas, defeitos, dificuldades, né? Contato com o exterior, quer dizer, a gente está sempre vendo a dificuldade não só nossa, como a dos outros também, né?
E acho que aí é tudo ligado à questão daquela paz interior que eu falei no começo, né? Então, se a gente não tentar, assim, um caminho mais, assim, de interiorização, a gente nunca vai conseguir ter uma vida mais equilibrada, né? Nome e profissão? Meu nome é Lívia e eu sou professora de línguas na Escola de Línguas Millennium. Bom, eu acho que é isso mesmo, que para mim não é talvez uma coisa que mudar assim as coisas exteriores, seria mais esta questão de parar e ver o que eu já tenho na minha vida aqui de bom e aproveitar isso. Qual o seu nome e profissão? Meu nome é Martina, eu sou professora de inglês. O que pensa que poderia fazer para viver melhor? Para mim isso é um paradoxo, porque no mesmo tempo eu gostaria fazer uma coisa de acordo de minha capacidade, eu acho. No mesmo tempo eu não aceito muito bem a sociedade, eu tenho uma resistência. Então é um paradoxo para mim. Não sei bem ainda. Eu sou Gilberto Gambucci, eu sou pianista americano, morando aqui no São Paulo para 3 anos e meio. Gosto muito aqui. Bom, na minha vida eu percebi uma coisa importante, é que eu preciso pensar que eu não posso controlar a vida. Eu não posso controlar a minha vida, eu preciso aceitar ela como ela é e procurar conscientizar a minha inveja. Meu nome é Vicky Johansson, eu sou preschool teacher. Como que eu falo isso em português? Professora. E o que pensa que poderia fazer para viver melhor? Acho é isso, para tentar ver os problemas, para controlar, para viver melhor, fazer esforço para fazer o bem. Eu sou Inha Turce, eu agora, no momento, estou trabalhando na secretaria no Millennium. Bem, para viver melhor, eu teria que continuar conscientizando cada vez mais a inveja, que é o obstáculo a toda a realização e felicidade na vida do ser humano. Nome e profissão? Jânio, empresário da Millennium. Para viver melhor, a pessoa sempre imagina assim uma vida, vamos dizer, materialmente abundante, materialmente boa, assim, uma satisfação da vida instintiva, dos desejos assim, em ter posses, em ter bens. E isso é realmente uma certa decadência, né, que o ser humano teve em relação, não à Idade Média, mas à vida da Idade Antiga, em que o ser humano falava, até no tempo da Grécia, falava em deuses e falava então nessa necessidade de entrosamento com aquilo que eles achavam que eram os seres divinos, né? Isso. O que o Roberto aqui, que é professor da Millennium, né, professor de espanhol, você habla espanhol? Sim, senhor. O que o senhor vê, por exemplo, nas aulas que dá lá na Millennium, a respeito desses processos da trilogia? Bom, o que eu vejo nas minhas aulas é justamente essa questão, essa busca que o ser humano tem de algo, assim, uma busca constante que ele tem, algo que ele possa se realizar, né? Alguns buscam através dessa parte material, outros na parte afetiva, etc. Então, muitos veem os textos que nós aplicamos na aula como assim meios para eles terem uma vida feliz e mais satisfatória. Agora, o que eu vejo, né, vendo ou assistindo o programa hoje também, Dr. Kepp, eu vejo que é de fundamental importância o trabalho do senhor, justamente para o ser humano ter esse encontro com o que é mais essencial na vida dele. Ou seja, que mesmo consciente ou não muito consciente, a pessoa está em busca desses fatores mais assim transcendentais,
da vida dela. Quer dizer, parece uma continuidade onde o existencialismo parou, parece que a trilogia continuou e de uma forma mais assim... Roberto, como que os alunos reagem? Você queria explicar alguma coisa? Eu posso mostrar aqui um exemplo, né? Aliás, é o exemplo tirado do Jung, que ele fala sobre a questão da vida psíquica, como é constituída, né? Que uma partezinha é consciente e o resto, assim, como o iceberg, e o resto é inconsciente. Então, toda essa parte aqui, vamos dizer, toda essa parte inconsciente, né, Roberto? Toda essa parte aqui que está mergulhada dentro d'água e não se enxerga no iceberg, então toda essa parte contém essa essência do ser humano, esses valores que a pessoa às vezes não tem ideia, mas que são a única maneira do indivíduo viver bem. Se ele conscientizar o mundo todo que ele não consegue mais conscientizar por motivos sociais ou pessoais e que pode trazer a felicidade para ele. Inclusive, aí então poderíamos colocar nesse iceberg embaixo da água, Dr. Kepp, no nosso inconsciente, essa necessidade de fazer o bem, por exemplo, para o próximo. Que ser uma Madre Teresa de Calcutá não é uma coisa rara, um ou outro aqui no mundo que faz alguma coisa pelo próximo, mas que isso está na essência de cada ser humano. Essa necessidade de ser bom para ser feliz. De ter ética, né? Viver de acordo com a ética, de acordo com o bem. Então, hoje trouxemos assuntos importantes para a vida de todos nós. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, e obrigada. Tchau, tchau.